Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 3, verso 13. Mateus 3:13. Diz o seguinte: então, Jesus foi para Galiléia do Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Eu vou resumir o verso 16. Jesus foi batizado por João nas águas do Jordão. E o verso 17 é a coisa mais importante para nós aqui nessa palavra. E ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me alegro. Em outras versões vai dizer: em quem eu tenho prazer. Deus está afirmando dos céus sobre Jesus esta frase: este é o meu filho, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. E assim começamos essa palavra. Isso aqui é o oposto de tudo aquilo que aprendemos. Nós aprendemos que a afirmação positiva, a afirmação elogiosa, aquela que acrescenta adjetivos ao nosso respeito, depende de conquistas para então ser alcançada. É como se nós precisássemos provar primeiro para ser valorizado depois. O mundo é assim. Nós não conseguimos espaço se não tivermos um resultado claro, público, para as pessoas então nos receberem da maneira que nós acreditamos merecer ser recebidos. Se você não tem um nome, se você não tem dinheiro, se você não está bem arrumado, se você não tem a cara de alguém que chegou, você não será bem recebido, você não será honrado, você não terá um lugar separado. O ser humano criou essas escadas, o que nós chamamos de castas, aonde uns podem mais do que outros. Só que isso gera um desconforto, e eu não estou veja, me deixa clarear isso para você. Não estou dizendo que isso é um grande problema, porque isso é a normalidade. O ser humano é assim. O problema é que nós tomamos isso como um mérito para a nossa vida como um todo. Então, em relação a Deus, temos as mesmas dúvidas. Em relação às pessoas, temos uma crise de identidade absurda, que o tempo todo nós estamos tentando provar para alguém o valor que temos. E para provar o valor que temos, nós somos o que as pessoas querem que a gente seja. Nossos valores são mudados, nossas opiniões são transformadas. A depender da mesa que a gente senta, a gente muda de opinião, muda de posicionamento, muda de realidade, muda quem somos, muda o personagem. E é meio que a gente é sempre um escravo da mesa que a gente senta, ou da opinião do outro que norteia a nossa realidade. Isso é o ser humano. Só que o que eu acho maravilhoso aqui é quando Deus apresenta essa realidade pública na frente de todos aqueles que viam o batismo. Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria. Só que tudo isso acontece antes de Jesus fazer qualquer coisa. Tudo isso aqui acontece, toda essa frase, toda essa expressão afirmativa de alguém que está celebrando. Não é porque Jesus fez um milagre, não é porque Jesus andou sobre as águas, não é porque Jesus multiplicou pão e peixe, não é porque Jesus transformou água em vinho, não é porque Jesus morreu e ressuscitou. Não, é porque Ele é uma coisa e isso é suficiente. Ele é filho. Eu preciso de pelo menos um amém agora. Eu vou falar de novo. Ele não fez absolutamente nada, mas Ele tem uma coisa em particular: Ele é filho. Ah, meu Deus do céu, eu vou melhorar. Nós somos acreditamos que o mérito, ele é conquistado pelas nossas práticas, ou melhor dizendo, a nossa identidade é formatada pelas nossas conquistas. Mas a identidade do ser humano, de fato, ela não é formatada pela conquista, mas por aquilo que somos chamados, por quem fomos feitos e na imagem e semelhança de quem fomos reproduzidos.
Você não é importante porque é rico. Você não é importante porque ganha mais do que alguém. Você não é importante porque mora no condomínio fechado. Você não é mais importante porque fez 3 faculdades, não. Você é importante porque você foi chamado filho de Deus, porque Deus te deu o direito de alcançar a eternidade através da cruz de Jesus, porque Deus amou você de tal maneira que entregou a vida na cruz do Calvário por você, através do seu filho Jesus. Você está comigo? Você está entendendo? Então isso aqui já cria uma ruptura. Uma ruptura de que nós fomos treinados a conquistar, e Deus vem e diz: não é você que conquista, eu conquisto por você. A cruz é o meu sacrifício, foi o meu sangue, foi a minha morte por você. Então já tira o mérito da parada e coloca Deus no centro, no eixo da história, no principal. Só que aí entra a questão: nós não sabíamos disso, ou talvez fomos colocados numa pressão onde o tempo todo tínhamos que provar que éramos de valor. Eu não sei a casa que você nasceu, eu não sei a família que você veio, mas eu ouvi a vida toda, pelo menos até os meus 16 anos, palavras de maldição a meu respeito, sobre quem deveria me abençoar com palavras: meu próprio pai. Nós estamos gravando essa mensagem, e o dia que ela for ao ar, ela é um dia após o Dia dos Pais. E eu preciso falar uma coisa para você. Uma das pessoas principais na vida de um ser humano para formatar a nossa identidade e colocar segurança dentro de nós é exatamente a figura do pai. E eu vou falar para você uma coisa: eu estou pregando algo que não vivi até os meus 17 anos. Mas daí entendo que na ausência de um pai terreno, um pai do céu, o pai da eternidade, aquele que criou todas as coisas, é poderoso para entrar dentro de nós e alterar a nossa perspectiva de vida. É poderoso para quebrar os paradigmas que foram gerados, as dores que foram feitas, as cicatrizes que foram deixadas dentro de nós, e suprir o que nós chamamos de uma carência tão profunda que rouba de nós a própria identidade, que faz a gente estar o tempo todo mudando quem nós somos para agradar quem deveríamos apenas ser autênticos e mostrar a nossa realidade de fato. Eu confesso para você que isso aqui é uma das coisas mais duras de se pregar, porque remete a uma característica que o ser humano jura não ter, que é carência. Olha para a pessoa do seu lado aí, ela é carente. Jesus, você falou mesmo para a pessoa? Sério? Você é assim mesmo, dona? Na tora, você é carente, você precisa de ajuda. Sabe, entenda bem o que eu vou dizer para você. Essa carência nossa, ela é justamente pelas coisas que não foram colocadas na nossa identidade desde o começo. Foram coisas que ficaram faltando dentro de nós. Eu acho extraordinário quando Deus fala isso para Jesus. Deus é tão perfeito, tão extraordinário na sua forma de agir, que naquele momento Deus estava afirmando para Cristo na frente de todo mundo: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não fez nenhum milagre, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você ainda não salvou a humanidade, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você ainda não transformou água em vinho, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não teve nenhum prego colocado ainda nas suas mãos, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus estava deixando claro a função de um pai na vida de um filho. Fortaleça a identidade, porque no dia que o mal chegar, não conseguirá roubar dos seus filhos a identidade formatada por um pai intencional. Sabe o que acontece logo em seguida? A Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a coisa mais extraordinária de todas é porque o diabo cai na cilada que ele mesmo arma. Porque ele não toca na questão do poder, ele não toca na questão do dinheiro, mas a primeira tentação que o inimigo promove na vida de Jesus é: se você é filho de Deus. Jesus maravilhoso. Ele não disse qualquer outra coisa, ele disse: se você é filho
de Deus. Se você é filho dele, você vai fazer acontecer. Ele está tentando desviar o propósito de Jesus, só que ele toca numa das coisas que o Senhor Deus havia fortalecido no coração de Cristo, no batismo, horas atrás. Eu estou criando um lapso temporal mais curto para você entender. Quando o mal chega na nossa vida, a primeira coisa que ele tenta afetar é a nossa identidade. Quando o inimigo se levanta para roubar a nossa paz, a primeira coisa que ele tenta roubar é a nossa identidade. Quando você peca, a primeira coisa que o diabo vai tentar te convencer é que você não é digno do amor de Jesus por você. Quando você toma uma decisão errada, a primeira coisa que o mal vai tentar fazer você acreditar é que você não tem mais acesso à presença de Deus e você deve ir embora. Porque sempre o mal já entendeu que se ele conseguir fazer você ferir na identidade e não acreditar no valor que você tem para Deus, vai fazer você desistir da paternidade dele com você. E essa é a parada. Quando o inimigo fala isso para Jesus, ele erra feio, porque Jesus tinha certeza de quem ele era, porque o próprio Pai já havia o afirmado: você é o meu filho em quem eu tenho prazer, você é o meu filho em quem eu me alegro. E aí agora a gente chega na nossa geração, e na nossa geração, mesmo sabendo de tudo isso, às vezes nos falta a identidade correta de Cristo Jesus dentro de nós. E é por isso que nós temos essa ânsia de agradar todo mundo, e o tempo todo estamos nos adaptando ao invés de carregar a verdade, sem mudar a nossa maneira de ser e viver. E eu não estou falando de uma maneira errada, eu não estou falando de uma maneira equivocada, não. Eu estou falando de alguém que promove, ou melhor dizendo, que se preocupa de viver de acordo com aquilo que Deus deseja, e não muda de caminho porque alguém está tentando formatá-lo na sua identidade. Romanos capítulo 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que a Bíblia está dizendo basicamente é: você não se adapta, você formata, você coloca o ritmo, você dá a forma, você não se transforma da maneira que eles desejam. Mas para isso é necessário ter uma identidade, saber quem nós somos. Sabe, isso muda tudo. Porque quem está seguro da sua identidade consegue viver em qualquer desafio, em qualquer circunstância, sem alterar a sua fé, sem alterar aquilo que acredita, sem mudar a opinião daquilo que foi formado na presença do Senhor. Nós temos hoje uma geração que muda a sua fala de acordo com a mesa que senta. Nós somos uma geração mais frágil espiritualmente, porque se estivermos com alguém que não acredita naquilo que acreditamos, paramos de viver a fé que temos e nos amoldamos para sermos parecidos com aqueles que nos influenciam. E essa é a dor do nosso tempo. Só que eu preciso dizer algo que é a realidade. Nós nunca fomos tão frustrados como somos agora, por tentar viver uma vida onde todos se alegram da gente, menos o Senhor Deus. Nós nunca fomos tão tristes quanto agora, porque quando colocamos a cabeça no travesseiro, lembramos de quem somos de verdade, e os personagens perdem a força dentro do nosso coração. Sabe, eu entendo que essa é uma das coisas que doem, porque isso deveríamos aprender dentro da nossa casa. Eu não sei como foi a sua criação, mas me deixa fazer uma pergunta com muito carinho, com muito respeito. Quantos aqui não se sentiram amados e protegidos o suficiente dentro da sua própria casa? Levante a mão. Olha, uma grande parte conseguem expor o que sentem, mas existe outra parte que não consegue dizer o que sente. E essa talvez seja a grande causadora da dor que essa mensagem traz. Porque como nós fomos criados dentro de um ambiente onde não fomos afirmados na nossa identidade, não fomos declarados, sabe, você é, você vai, você consegue. A gente foi deixando que todo mundo desse uma pincelada na nossa identidade. Todo mundo falou alguma coisa em algum momento sobre a gente foi acreditando. E aí a gente vai crescendo e chega numa fase da vida onde essas palavras, elas estão lá todas ecoando dentro da nossa cabeça. Nós não sabemos nada sobre isso, não sabemos que Deus nos afirma como filhos, nos ama mesmo quando nós ainda éramos pecadores, conforme diz a palavra. Então nós reproduzimos isso em todas as áreas da nossa vida. Com Deus, a gente está o tempo todo tentando mostrar para Ele que a gente vale a pena.
Com Deus a gente está o tempo todo tentando convencê-lo que Ele pode nos amar. Com as pessoas a gente está o tempo todo tentando convencê-las que somos importantes, que nós servimos, que nós valemos a pena. Nos nossos relacionamentos a mesma coisa. O tempo todo estamos nessa luta vazia de provar para os outros que temos o valor que queríamos que as pessoas acreditassem. Mas começa na ruidez do começo. Começa lá atrás, quando a gente precisava disso lá no começo, formatando o comecinho das coisas, que é o que Deus faz com Jesus no primeiro momento. Ei, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A pergunta é, quando foi que nós ouvimos do nosso pai, sem fazer nada de valor, que nós tínhamos valor de fato dentro da nossa casa? E eu preciso dizer uma parada para você. Isso foi talvez uma das dores maiores da minha adolescência. Eu me lembro de todos os traumas que passei. Não tenho nada no meu coração, porque tudo está perdoado. Deus mudou a vida do meu pai. Mas eu me lembro do dia que eu quebrei o meu braço na casa de um amigo. E esse meu amigo tinha um pai chamado Israel. Eu me lembro até hoje o nome dele, seu Israel. Na verdade eu não quebrei o braço, o meu braço deslocou. E o pai do Israel, Lucas, que era o filho, o nome também era Israel, falou assim: deixa eu te ajudar, encosta na parede o ombro. Eu encostei o ombro, ele firmou a mão aqui e puxou meu braço e colocou no lugar. E eu comecei a chorar muito. E ele falou assim: por que você está chorando? Está doendo muito? E aí eu falei: está doendo. Mas lá dentro eu estava assim: meu Deus, como eu queria que esse cara fosse meu pai. Porque a minha questão é, eu ia chegar em casa e eu iria apanhar porque havia machucado meu braço. É um pouco ruim falar isso, sabe? E como disse, eu posso falar porque meu coração tem paz para dizer. Mas é dolorido quando a sua identidade é deixada para que os outros coloquem as suas pinceladas, deem as suas marcas, criem os seus estigmas. Até que Jesus entra na nossa história e começa a destruir todas as muralhas que o inimigo colocou dentro de nós. Eu vou falar de novo. Não importa o que você recebeu na infância, não importa o que você recebeu na sua adolescência, quando Deus entra na sua vida, Ele começa a quebrar todas as muralhas que o inimigo colocou dentro de você. Ele começa a destruir todos os muros que o inimigo levantou para roubar de você um futuro extraordinário, a felicidade que Ele reserva. Ele quebra todas as muralhas e constrói muros para guardar você, não para te paralisar. Ele muda você, mas antes de mudar aquilo que você vê, Ele muda quem você é de dentro para fora. Ele transforma a sua identidade. Você tinha certeza que não valia a pena, Ele entra dentro de você e porque te escolheu, você começa a ter certeza: vale a pena, Deus me amou primeiro, Ele me escolheu, eu sou amado por Ele. Você não tem mais uma ausência de preço, porque descobre pela palavra que foi comprado por alto e bom preço. Você fica livre de relacionamentos tóxicos, porque quem sabe o seu valor não se entrega por qualquer oferta. A gente não entende a gravidade da ausência de um pai na infância, até chegar na adolescência e começar a tomar decisões erradas, porque não sabe o seu valor. Essa aqui é uma coisa importante de você saber. Nós colocamos o valor nos nossos filhos. Grava o que eu vou dizer para você, eu vou dizer de novo. Nós colocamos o valor nos nossos filhos, e o valor que você coloca neles vai ser o parâmetro de decisão para as decisões que eles vão tomar na adolescência e juventude. Se você colocar um valor alto, eles não se deixarão vender por qualquer preço, não aceitarão qualquer proposta. Agora, quando você baixa demais o preço, qualquer proposta levará o coração deles para longe. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que você vai levantar a régua na sua casa, que os seus filhos terão certeza do valor que têm, que serão amados de uma maneira que nenhum amor pequeno será suficiente para roubar o coração deles, nenhuma promessa vazia será o suficiente para roubar o coração. Eles não viverão agradando todo mundo, porque sabem que não precisam agradar a ninguém para reservar a identidade que carregam. Eles têm Cristo e têm uma figura de um pai e de uma mãe que não os abandonaram e levaram o valor lá para cima. Eu vou falar uma parada para você. Eu sou intencional com os meus filhos hoje. Irmão, a minha filha, oh meu Deus, coitado do namorado dela. Eu já oro pelo garoto, que Deus dê vida e condição. Levantar o valor é levantar o padrão. Não é sobre dinheiro, é sobre tempo.
é sobre palavra, é sobre olhar. Vou falar para você o que aconteceu comigo essa semana. Eu estava com um monte de gravação para fazer, estava dentro do meu quarto de oração, e eu ia vir para gravar em Ribeirão Preto. Aí meu filho Nonô chegou para mim e falou: papai, eu queria que você fosse ver eu jogar bola. Meu filho não é aquele Neymar todo, mas ele é muito esforçado, ele é dedicado, ele dá vida no negócio. Aí eu falei: filho, mas o pai tem gravação. Aí ele saiu, eu vi que ele ficou chateado, ficou magoado e tentou na mamãe, só que a mamãe tinha um compromisso ainda mais inadiável. E aí eu fui para o meu quarto de oração e fiquei inquieto com aquilo. Eu falei: puxa, por que eu não vou fazer isso agora, se eu posso gravar amanhã? E só que estava o Nicolas aqui, que é inclusive o diretor da série. E eu falei: Nick, você pode vir amanhã? E aí expliquei para ele o porquê. Ele falou: não, então pode ir. Não, corri no meu filho, disse: o papai cancelou tudo, e o papai vai com você assistir o jogo. Irmão, faltava 5 minutos para o jogo começar. Nós saímos correndo de dentro de casa, mas o olhar do meu filho para mim era: uau, esse cara é meu pai, ele me ama, esse cara, ele me ama. Irmão, ele ficou o tempo todo, ele jogava e olhava para mim para ver se eu tinha visto o lance dele. Ele sofreu uma falta, caiu olhando para mim para ver se eu tinha visto o que tinha acontecido. E eu fiquei olhando para ele. E aí, irmão, eu entendi uma coisa que conecta exatamente com aquilo que eu estou falando para você agora. Quando nós somos intencionais com nossos filhos, nós levantamos o valor que eles carregam e deixamos eles entender o quão importante eles são. No futuro, ninguém vai conseguir roubar o coração deles. No futuro, ninguém vai conseguir alcançar aquilo que você colocou lá dentro. E aí, meu lindo, você levantou a régua. E quando você levantou a régua, você salvou o futuro do teu filho. Você mudou a realidade da sua geração. Você mudou as escolhas deles no futuro, porque eles sabem quanto valem. Não é qualquer proposta que vai pegar eles. O inimigo chegou para Jesus e falou: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Oh, meu Deus do céu, eu quero que você viva essa parada comigo. Eu quero declarar no nome de Jesus que os teus filhos vão crescer na presença de Deus e não vão se desviar. Eu quero declarar que eles vão crescer na presença de Jesus e eles não vão perder o coração. Serão homens e mulheres de valor, cheios da presença de Jesus. Não vão ser traumatizados, não vão ser problematizados. Serão cheios da presença, convictos, inteligentes, preparados para a vida. Abrirão empresas que não vão quebrar, casarão e casamentos não terminarão em divórcio, porque não serão suscetíveis. Não, irmão, pelo amor de Deus, dá um soco em alguém do teu lado e fala: pelo amor de Deus, é pra gente isso. A gente não vai perder os nossos filhos. Só que eu preciso dizer uma coisa pra você. Ai. Ei, meu Deus, meu tempo. Eu preciso dizer uma palavra pra você. Se você não teve nada disso e chegou até aqui, você é um sobrevivente. Eu vou arregaçar agora aqui. Você vai voar comigo. Você é um sobrevivente. Não, vai melhorar. Você vai entregar o que nunca recebeu. Você vai dar o que nunca teve. Você vai reproduzir aquilo que nunca viveu. E você vai conseguir. Você vai ensinar que dá para fazer mesmo sem ter recebido nada em troca. Que dá para formatar uma geração nova, forte, corajosa, mesmo que na sua vez não foi tão bom como você gostaria. Mas na sua vez, na sua hora, no seu tempo, a geração que depende de você vai receber o que você nunca recebeu, vai desfrutar o que você nunca desfrutou, vai alcançar lugares que você nunca alcançou, porque a geração que vem depois será alvo de alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus, transformado pela presença dele, que sabe o valor que tem, mesmo que não foi afirmado dentro de casa. E em nome de Jesus, uma geração curada curará a próxima geração. Em nome de Jesus. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Deus não vai usar você só para curar a geração dos teus filhos. Deus vai usar você para curar a geração dos seus pais. Como assim, David? Porque nada constrange mais do que o amor dado sem ter sido recebido.
Hoje eu olho meu pai brincando com os meus filhos no chão da nossa casa, e eu não tenho nenhuma memória parecida com ele. Mas Jesus está usando a nossa família para curar o coração do meu pai, para curar a família, sabe? Eu quero que você entenda que se talvez você não teve o pai que gostaria, você precisa entender que talvez o seu pai também não teve o pai que gostaria. Ele não teve o mesmo acesso à informação que você teve. Ele não teve acesso ao mesmo nível de cuidado que você teve. Mas sabe de uma coisa? Ele é e sempre será o seu pai. E eu quero que você entenda que eles nós precisamos honrar, mesmo que talvez faltou em algum momento, mas na sua vez agora você já sabe, e quem veio depois não vai ter falta de mais nada. Mas entenda o que eu estou dizendo. Eles não fizeram porque queriam, fizeram porque não sabiam. Não fizeram dessa maneira porque queriam nos destruir. Fizeram na verdade porque acreditavam estar nos protegendo. Eu me lembro do meu pai, ouvir dele falar assim: eu cresci dessa maneira e deu certo. Meu pai brigando com a minha mãe, e a minha mãe dizendo: você não precisa fazer isso. E ele dizia: eu cresci assim e deu certo. Mal o meu pai sabia que tinham modelos muito melhores, mais inteligentes, mais sábios. Mas era essa a realidade do meu pai. Ele infelizmente só deu aquilo que recebeu. Na nossa geração vai sobrar, vai superabundar. Oh meu Deus, 3 aleluia. Na nossa geração vai ser ainda melhor, ainda mais poderoso, ainda mais extraordinário. Mas nós vamos ensinar algo para os nossos filhos com essa palavra. Nós vamos honrar aqueles que nos geraram debaixo de dor, debaixo de sofrimento, debaixo de angústia. Talvez a diferença nossa para os nossos pais é o acesso à informação que nós hoje temos e talvez eles não tinham. Mas a gente precisa valorizar, porque no meio de tudo a gente sobreviveu e está aqui. Entre mortos e feridos, nós só estamos talvez feridos, mas o Espírito Santo de Deus cura a nossa vida, cura a nossa história. Então hoje a gente vai fazer o oposto. Talvez para alguém demorou para ouvir a palavra eu te amo. Hoje o seu pai vai ouvir de você com velocidade, sem nenhuma demora, que você o ama. Talvez no seu aniversário, eu estou falando um pouco da minha vida como foi. Eu demorei 16 anos para receber parabéns do meu pai pela primeira vez. Mas o meu aniversário do meu pai é agora, 7 de setembro. Eu sou o primeiro a ligar para ele para dar parabéns. Uma geração curada, cura a geração que vem depois. Mas é poderosa por Deus para ser usado na cura de quem veio antes, para constranger em amor de uma maneira diferente. A gente vai desejar um feliz Dia dos Pais atrasado hoje. Hoje é segunda-feira, o Dia dos Pais foi ontem. Então a gente quer falar hoje para os nossos pais. Essa mensagem é para os nossos pais. Vocês são as pessoas mais importantes da nossa vida. Nós entendemos que vocês fizeram o melhor que vocês podiam, com a informação que vocês tinham, e para a glória de Deus, deu certo, porque a gente está aqui, a gente está vivo, sobrevivemos, mas nos comprometemos que a geração que virá depois será maior, mais forte, mais inteligente, mais poderosa, porque o que vocês geraram está de pé. E hoje honramos a vida dos nossos pais, amamos vocês. Escutem a palavra, nós amamos você. Pai, você é o amor da minha vida. Diga para o seu pai: pai, você é o amor da nossa vida. Nós não conseguimos viver sem você. Só chegamos aonde chegamos porque você foi forte, corajoso, ousado, destemido. Faltou informação, faltou tática, mas deu certo porque a gente está vencendo o jogo, e agora será uma goleada extraordinária. Que Deus abençoe os pais do nosso país, que Deus abençoe aqueles que sobreviveram, e no nome de Jesus, que esse seja o melhor dia dos pais da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero
quero declarar algo de Jesus sobre você. Essa semana você não será escravo de sentimentos, você não será refém de opiniões alheias, você não vai viver uma vida para agradar os outros. Não, você vai viver uma vida para agradar ao Senhor, que já ama você, que já mudou a sua história, que já transformou a sua vida, e é só o começo. Essa será uma semana onde as suas emoções serão livres, onde você vai fazer aquilo que não recebeu, vai entregar aquilo que nunca recebeu, e o nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Você não vive para agradar aos outros, você vive para agradar a Deus, e Deus tem se agradado de você. Em nome de Jesus, amém.